aqui no estúdio conosco o Dr. José Sebastião dos Santos, diretor da Faculdade de Medicina da USP de Bauru. Doutor José Sebastião, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio do Informação. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Podemos começar? Sim, fique à vontade. Doutor José Sebastião acompanhou, acredito, como poucas pessoas na estrutura da Universidade de São Paulo, também na área, né, onde ele milita já há muito tempo, esse período de início, maturação, curso e depois faculdade de medicina. Doutor, como é que foi o início dessa questão toda, ainda lá no governo do Geraldo Alckmin? Eu digo nesse momento porque a faculdade de medicina é esperada em Bauru há pelo menos 60 anos, né? E isso acabou não acontecendo. Mas o senhor acompanhou esse período. O que foi mais difícil? Mobilizar politicamente o governo do Estado ou conseguir fazer com que as irmãs e irmãos da faculdade de medicina, do curso de medicina dentro da USP, concordassem em abraçar um novo ente querido dentro do sistema? Eu acho que a segunda alternativa talvez tenha sido mais difícil, porque a USP é uma universidade já tradicional. Eu até acho natural ter essa cautela mesmo na hora de abrir um outro curso, e criar uma outra faculdade de medicina, que sempre é uma unidade muito complexa, né? Uma faculdade de medicina é complexa. Eu venho de Ribeirão, que tem 70 anos, né? A mesma USP de São Paulo, que tem mais de 100, e nós sempre estamos achando que precisamos fazer mais coisa, que não está bom, e então é sempre um desafio. Eu acho que teve essa cautela mesmo. Agora, felizmente, assim, o governo entendeu que precisava ter uma faculdade de medicina em Bauru, né? A história já conta, como vocês mesmos disseram, tem uma lei de criação de 1958 enfim, isso não se consolidou. E Bauru é uma região super importante, né? Uma cidade já de quase grande porte, né? Tem uma abrangência, uma liderança importante regional, e a USP tinha um campus da saúde, né, já bem estabelecido, quando teve aquela crise no ano de 2014. Então, na verdade, assim, a USP aproveitou uma oportunidade, tinha uma crise econômico-financeira, aí deu-se uma olhada, o que nós podíamos fazer para aproveitar aquela crise no sentido de continuar se desenvolvendo. Então foi feita essa negociação, como nós tínhamos já a Constituição de 1988 estabelecendo que a atenção à saúde deveria ficar no âmbito do Sistema Único de Saúde, a USP diz o seguinte: nós temos 2 hospitais, um em Bauru e um em São Paulo. Então, em Bauru já é um campus avançado de saúde, a Faculdade de Odontologia de Bauru é uma das mais prestigiadas no mundo, né? Muito também por conta que ela acabou organizando o Hospital de Anomalias Crâniofaciais, isso deu uma projeção muito grande para a faculdade, para Bauru, inclusive, né? Tem uma projeção internacional. Aí falamos, bom, temos uma crise, vamos conversar com o governo assume a parte assistencial. Eu acho que um presente para Bauru foi o Hospital das Clínicas, né? A gente sabe que toda cidade do interior, ou mesmo a capital, que tem um hospital de clínicas ligado a uma faculdade de medicina, a saúde acaba se desenvolvendo muito, a saúde pública. Então, esse foi um grande presente que o Estado deu, né, acho que para Bauru, aí, o governo do Estado, a própria Secretaria de Estado da Saúde, e a USP ficou de fazer o que ela tem que fazer, que é formar profissionais aí capacitados, com liderança profissional, científica, de gestão. Então foi um acordo que eu achei muito interessante na época. E o Estado fez o papel dele, né? Eu acho que a faculdade criou o curso, e aí o Estado organizou o HC, que está funcionando aí, já vai para o 2º ano, e agora faltava a universidade criar a faculdade, isso felizmente foi feito no começo do ano. Isso muda muito, porque tendo a faculdade, abre-se portas aí para fazer convênios, né? Isso com o próprio município, a região, o Estado, agências de fomento, com o Ministério da Saúde. Eu acho que agora nós, né,
vamos trilhar aí um caminho que foi o que aconteceu com as outras duas faculdades, Medicina de São Paulo e Ribeirão também, mas temos aqui, eu acho que tem a Faculdade de Medicina de Botucatu da Unesp, que tem um papel importante também, a Unicamp, né, a Faculdade de Medicina de Campinas, enfim, eu acho que é só olhar para esse panorama, a gente percebe que uma faculdade de medicina bem estruturada, ela traz o desenvolvimento da saúde, loco-regional, mas também o desenvolvimento econômico, né? Eu disse numa reunião na semana passada, uma reunião aberta, que, assim, a cadeia produtiva também quer ir para um local onde a saúde é bem cuidada, as pessoas vão ter o amparo quando tiver uma necessidade de saúde. Então, é nesse contexto que a USP tem também um papel social de fazer uma leitura das demandas regionais, considerando aí a conexão que ela tem que ter, né, com o ambiente, a circunstância onde ela está instalada. O senhor está vindo de Ribeirão Preto, correto? Sim. Como é que o senhor encontrou a estrutura, neste momento, tanto do hospital como da Faculdade de Medicina? O senhor gostou do que o senhor viu? Gostei muito, viu? Eu tive aqui em 2014, né, para estudar o terreno, aí voltei em 2018 para instalar o curso, fiquei mais 2 anos, e me afastei esse período aí de, né, 4, 5 anos. Gostei muito, eu vi que o grupo de professores, ele é pequeno ainda, mas ele é dinâmico, é um pessoal assim que está jovem, né, na meia idade, tem uns mais experientes, como o professor Negrato, né, e, e eu vejo assim, é um grupo pequeno, mas qualificado e muito assim coeso. E também vi a estrutura, a própria FOB, ela melhorou a estrutura do campus para abrigar o curso de medicina, vi uma relação estreita com o município, né, no sentido de fazer com que a faculdade esteja presente na saúde municipal, e no campo do Estado, eu vi o HC assim, se desenvolvendo, né, com muitas perspectivas. Por exemplo, eu lembro quando eu estava aqui, eu fiquei 2 anos também como superintendente do HRAC, do hospital. E aí a gente tinha muita limitação, porque faltava pontos da cadeia produtiva. Por exemplo, tinha cirurgiões, mas faltavam anestesistas. Então, hoje nós temos 6 salas cirúrgicas funcionando. Então, o número de procedimentos cirúrgicos quase que dobrou no hospital. E nós temos, assim, recursos para dar suporte a esses procedimentos complexos, que são as anomalias craniofaciais que são tratadas aqui, as deficiências auditivas. Então, hoje você já tem, por exemplo, tomografia, antes que nós precisamos tirar o paciente para fazer tomografia fora. A ressonância chega agora, né? A hemodiálise, e o hospital está preparado, inclusive, para oferecer outros serviços, né? Juntando o corpo docente, os professores, e os profissionais que foram contratados pelo Hospital das Clínicas. Então, já dá para montar, por exemplo, atenção à saúde da mulher, também atenção à cardiologia, que são necessidades grandes aí do município e da região. Então, eu vejo, assim, uma perspectiva de muito progresso, né, tanto para a faculdade quanto para o Hospital das Clínicas. E, sem dúvida, essa interação com o município de Bauru e a região só vai fazer com que a saúde pública se desenvolva. E é o que eu já disse, nós viemos aqui para fazer o que não ainda estão fazendo, né? O que a saúde suplementar faz, e faz bem, ótimo, né? O que o público faz, mas não dá conta de fazer tudo, é isso que nós vamos ter que fazer, né? Mapear o que está faltando e oferecer o que está faltando. Inclusive, isso é muito importante para a formação dos estudantes, né? Identificar quais são os problemas da cidade, da região, e isso influenciar no currículo. Eu sempre falo, no desempenho dos professores, né? O nosso projeto de professor de medicina é sempre identificar problema e apresentar soluções que sejam que tenham uma melhor relação de custo-efetividade. Então, o currículo, né, isso é mais fácil nos tempos atuais, é dialogar o tempo inteiro com os problemas de saúde de Bauru e região. Com aquilo que está acontecendo, não é, doutor? Uma questão que o senhor tocou no assunto, eu acho fundamental, até porque, particularmente aqui na 94, a gente tem defendido muito a expansão da atenção primária, da atenção básica, porque é isso que vai fazer, por exemplo, com que todas essas especialidades que o senhor citou aí no Hospital das Clínicas, tanto no hospital de base quanto no estadual,
nos hospitais da região estejam abarrotados com demandas por isso, é atender lá na ponta, no início, fazer um processo, inclusive de educação em saúde da própria população. Nesse sentido, essa interação com o município, ela já começou a acontecer do ponto de vista de levar os alunos, aqueles que estão em final de curso, aqueles que estão na residência, para iniciar esse contato já que a base, inclusive, do currículo da Faculdade de Medicina preconiza essa questão? Não, sem dúvida, eu fiquei aqui 2 anos e toda segunda-feira eu ia com os estudantes nas unidades básicas de saúde, né, pelo menos 2 eu frequentava. E a atenção primária, ela tem deficiências não só em Bauru, isso é um problema nacional, né. Eu venho de Ribeirão, claro, é uma cidade que já tem uma certa tradição, porque foi uma prioridade há uns 30 anos atrás, mas também tem deficiência. E os gestores não conseguiram ainda perceber que essa é a base de sustentação do sistema público de saúde, né? Um acesso universal, se não tiver uma atenção básica forte, que é o que acontece na Inglaterra, no Canadá, foram os nossos modelos para estabelecer o sistema único de saúde, nós não temos sustentabilidade. Porque é isso que você falou, você não educa, não previne, obviamente, né? Quem não previne tem que remediar, e nós estamos remediando. E é caro remediar, né, doutor? Muito caro, para o doente e para o sistema de saúde. E eu, assim, eu sou cirurgião, eu vejo isso com frequência, né? O que se retarda em fazer o tratamento, e aí a pessoa vai vivendo com aquela doença que vai complicando, e depois, obviamente, tem que chegar no hospital de clínicas, que tem vários especialistas. E a conta fica muito pesada, como eu falei, para o doente e para o sistema de saúde. Então, é impressionante isso, como eu não vejo os gestores municipais, inclusive induzido pelos estaduais e inclusive pela União, para priorizar a atenção básica. E começa na formação. Por exemplo, nós temos para formar especialistas em atenção básica, no caso da medicina, que são os médicos de família, nós temos uma oferta de vagas para formar especialistas muito além do que se ocupa, né? Então, se os governos, sobretudo os públicos, municipal, estadual, não entenderem que isso é importante e valorizar esse profissional, porque ele produz com conhecimento e pouca tecnologia, né? Ele é um especialista que usa pouca tecnologia, mas ele resolve muito, que evita que o paciente chegue no hospital de média complexidade e elevada complexidade. Eu sou cirurgião, por exemplo, pedra na vesícula. Quer dizer, a pessoa teve dor, você tem que fazer o diagnóstico e já operar. Se fica muito tempo na fila, essa pedra sai da vesícula, inflama o pâncreas, a pessoa fica amarela, tem infecção. Quer dizer, o custo disso para o doente e o risco e para o sistema é muito elevado. E é impressionante como tanto as universidades quanto os gestores de saúde não conseguiram ainda se organizar para priorizar a atenção primária. Observar isso, né, doutor? Eu não posso deixar de fazer essa pergunta, até porque, conversando aqui com o doutor Marcos Cabello, outro dia, da APM, a gente até conversou sobre isso do ponto de vista filosófico. É o grande problema da falta de uma carreira de Estado para o médico. Principalmente esse médico da base aí, que a gente precisa tanto, né, doutor? Sem dúvida. Eu acho sim, tem 2 categorias muito importantes que precisaria ter uma carreira de Estado, porque é o cérebro, né, a base do sistema, e a partir daí ele vai distribuindo tarefa para os outros pontos, né? Eu falo, eu fico mais no hospital terciário, mas ele não é o mais importante do sistema. O mais importante, sem dúvida, é a unidade básica de saúde. E aí, é o que aconteceu na Inglaterra, por exemplo. Lá, esse profissional, esse médico é muito valorizado, porque ele tem uma alta capacidade de resolver e de prevenir problemas, né? Os especialistas de hospital de média e elevada complexidade, eles vão se virar mais fácil, mas eu acho que o médico da atenção primária e quem regula o sistema, né? Quem regula o sistema, que identifica risco, necessidade e encaminha os doentes para os pontos, né, que usa tecnologia mais avançada, também é uma pessoa muito importante. E o Estado não pode abrir mão disso, de regular o sistema, porque senão o sistema vai ficando insustentável. E o Estado, às vezes, tem... Né, o Estado que eu falo é município e Estado, né? Eles abriram mão de fazer isso, né? De valorizar o profissional da atenção básica, né? E também os profissionais que ordenam o acesso, né? Eu não uso mais a palavra regular, porque nós usamos isso 20 anos atrás, o pessoal acha que regular é dificultar o acesso. Pelo contrário, né? O
profissional que identifica risco e necessidade precisa facilitar o acesso. Se não tem no município, naquele distrito sanitário, tem que arrumar em algum lugar. Então, esses 2 profissionais, sem dúvida, precisariam de uma carreira. Doutor José Sebastião, quais são as cirurgias que estão sendo realizadas em Bauru neste momento no Hospital das Clínicas? Sobretudo as craniofaciais e auditivas, das deficiências auditivas, né? A prioridade foi essa porque, desde o início, o objetivo era reforçar o que o Centrinho fazia, e que pela crise que passamos no ano 2014, teve que reduzir essa atividade. Então a prioridade foi essa mesmo, ativar o centro cirúrgico lá com 6 salas da unidade 1, agora nós vamos ter a ativação da unidade 2, porque tem que passar por reforma, mas essas 6 salas foram ativadas com médicos, cirurgiões, anestesiologistas, e houve um aumento significativo desses procedimentos, inclusive com tentativa de praticamente zerar as filas de espera. Agora, nessa segunda fase, nós vamos ter outros procedimentos, né, que envolvem as necessidades do município. Essa discussão tem sido feita com a DRS para ver o que o HC precisa fazer e tem que fazer para complementar o que falta em termos de saúde pública. Mas o grande aumento foi das cirurgias para deficiência auditiva e craniofaciais. E temos, assim, dificuldades, porque, é o que eu falei, são cirurgias que envolvem tecnologia sofisticada, né? Então, é uma cadeia aí de processo de compra, de entrega, de aquisição. Eu vejo que, por exemplo, na questão das deficiências auditivas, a gente ainda precisa fazer ajustes finos, né? Não só no equipamento, mas no processo também de prover aí essa necessidade. Mas é isso. E o suporte que foi feito clínico no HC, com enfermaria já instalada de clínica, pediatria, terapia intensiva, é justamente para dar o suporte a essa base, quer dizer, esse core, né, o DNA da Faculdade de Medicina, que é realmente as anomalias craniofaciais e as deficiências auditivas. Eu acho que a faculdade ela nasce com esse diferencial já e ela quer manter isso. E aí nós vamos agregando os serviços que o município e a região precisa. Por exemplo, teve uma discussão recente com a Secretaria de Estado, vai ter saúde mental, né? Leitos para internação psiquiátrica, porque a gente tem que olhar para a epidemiologia. Uhum. Né? Ficamos um pouco mais complicados em termos de comportamento, né? Tem essa questão das doenças mentais que a prevalência aí tem aumentado ao longo do tempo. E a estrutura do Estado é a mesma já faz muito tempo, A né? minha já faz muito tempo. Essa é uma deficiência também, o que eu falei, atenção primária e saúde mental. Eu fui secretário de saúde em Ribeirão há uns 25 anos atrás. Assim, é um problema que precisa ser atacado, né? Eu acho que são grandes lacunas mesmo do sistema público de saúde. Atenção primária e saúde mental. O senhor falou a respeito de demandas, né, em relação aos municípios, até porque é um aparelho do Estado. Acredito que vocês tenham uma interface de relacionamento com Bauru, mas também nós temos toda uma região aqui no entorno que acabam demandando serviços. Já se pensa em expansão da área, dos atendimentos? Como é que está essa discussão? Para onde iria, por exemplo, o hospital, a própria faculdade, para onde vocês poderiam estar caminhando nesse sentido? Bom, eu acho assim, nós temos um prédio que precisa ser ocupado, ele está pouco ocupado ainda, né? Então tem o atual diretor, doutor Danilo, ele já tem aí o pré-projeto de adequação de todos os andares, com enfermarias clínicas, cirúrgicas, eu falei saúde mental, né? E serviços de ambulatórios e para procedimentos minimamente invasivos, como, por exemplo, procedimentos endoscópicos, que é uma falta grande em Bauru, isso já vai ser instalado. Então, nós vamos ter um grande aumento de atividade dentro do próprio hospital, sobretudo na unidade 2, né? E aí a ideia é chegar a 206 leitos. Mas é o que eu disse, e como você mesmo enfatizou, a faculdade, o Hospital das Clínicas é um ponto de referência, o campus é um ponto de referência, mas a faculdade ela acontece muito fora desse âmbito. É um organismo em expansão. Exatamente. Então, a questão de aproximar-se com o município ou os municípios da região para desenvolver a atenção primária e a média complexidade, isso é fato.
Isso aconteceu com as outras faculdades que a USP já tem, enfim, todas as faculdades. Então, esse é um processo que nós vamos fazer de uma maneira veloz, né, de estar discutindo com o município o tempo inteiro, inclusive também demandando, eu já falei com o reitor, o professor Carlotti, que nós precisamos, junto com o município, pensar na estrutura da atenção primária. E tem um problema de estrutura também. Uhum. Eu conheço as unidades aqui, elas têm muitas limitações, né, para fazer um bom atendimento. E procedimentos também, né? Então, não tem, por exemplo, a pessoa vai numa unidade básica de saúde, com furúnculo, né, com ferimento, uma unha encravada. Você precisa resolver ali. Não dá para ficar encaminhando para a unidade de pronto atendimento. Né? Vacinas, medicamentos. Eu vejo, por exemplo, métodos anticonceptivos. Então, a atenção básica, ela tem essa precariedade, tanto de recursos humanos quanto de estrutura. E ela acaba perdendo a resolutividade que o senhor colocou no começo. E aí a população, infelizmente, passa a não acreditar. Exatamente. Né? Aí ela vai procurar a UPA. Vai procurar mesmo a UPA. Que seja unha encravada, né, doutor? Mesmo que seja unha encravada. E aí fica na UPA muito tempo, se irrita com razão, né? E muitas vezes acaba indo para o hospital. Quer dizer, então é uma cadeia que precisa ter todos os seus pontos funcionando. E a gente tem muita clareza disso. E eu acho que é um esforço conjunto mesmo, da universidade com os municípios, o Estado, para organizar essa rede e cada componente fazer a sua competência. Né? Então, quando nós estamos no município, como nós somos Estado, servidores públicos, nós vamos realmente provocar, entendeu? Precisa melhorar isso, trazer essa atividade para a atenção básica. A nossa contrapartida para o município, às vezes, é essa, cobrar também. Né? Sim. E eu acho que o gestor, né, no caso o prefeito ou o secretário de saúde, tem que entender que essa cobrança é para melhorar a efetividade do sistema e fazer com que a população acredite que a atenção básica resolva mesmo a maioria dos problemas. E, obviamente, quando a pessoa precisar do hospital, o hospital tem que estar com as portas, né, e com os corredores livres para poder atender o que realmente precisa atender. A gente vê muito isso ainda. Atendimento que era sensível ao tratamento na atenção básica ou na média complexidade, chegando no hospital terciário. Né? E para nós que temos poucos recursos, a gente precisa usar bem o pouco que tem. E essa desorganização do sistema e também da formação, que a formação tem muito a ver com isso, né? A formação médica e dos outros profissionais de saúde, eu acho que precisa ser tratada no sentido de dar um equilíbrio aí. Doutor, recentemente foi feito um evento aqui em Bauru, onde se discutiu aí os aspectos, né, associados à criação de novas agendas para o presente e futuro. Essa aproximação com o público bauruense, criação de pautas para a atuação da Faculdade de Medicina, o senhor pode falar sobre isso? É um pouco do que nós estávamos falando, né? Dizer, aqui viemos, para que viemos e, sim, é o que eu disse, eu tenho um grupo e o que aí, precisamos, né? O que precisamos. Então, de certa forma, dizer, ó, podemos entregar isso, apesar de sermos uma faculdade que está começando, foi o que eu disse, ó, já podemos entregar um serviço de investigação endoscópica, que a gente chama minimamente invasiva, que é diagnóstico, mas é tratamento. Hoje os tratamentos são feitos muito, mesmo em hospital terciário, em regime ambulatorial. A pessoa vai, opera e vai embora no mesmo dia, ou faz o procedimento e vai embora no mesmo dia. É para dizer, podemos oferecer isso, um suporte para o atendimento cardiológico, para a saúde da mulher e da criança, né? E precisamos também estar nos serviços municipais, para fazer o que já dissemos, né? Então, é justamente isso. E para dizer para a sociedade que a faculdade, o Hospital das Clínicas, a saúde, ela precisa dialogar com os outros setores. Não tem jeito, como vocês estavam falando da dengue, né? Precisamos ver o meio ambiente. Obviamente que o cuidado com o meio ambiente tem muito a ver com a saúde, com a infraestrutura do município, com a assistência social, né? Então, a assistência social tem o Sistema Único de Assistência Social, assim como tem o Sistema Único de Saúde. Nós precisamos ter essa conversa, né? Às vezes a saúde, para se concretizar, precisa de um apoio da assistência social. Senão você fica enxugando o gelo, né, doutor? Literalmente. Exatamente, né? Você precisa, às vezes, se aproximar da assistência social para dar uma estruturada no núcleo familiar, enfim. Eu me lembro aí, nesse caso, né, dos grandes nomes que nós tivemos de médicos sanitaristas, né? Que foram lá na ponta e falaram, peraí, enquanto vocês não resolverem esse lixão, essa desova de uma série de produtos que vão criar mosquito, que vão criar dengue, que vão criar leishmaniose,
a porta do hospital ela vai ser estreita, porque ela não aguenta todo mundo. Com certeza. E eu acho que nós aprendemos com os grandes sanitaristas, né? Sim, Que a saúde, assim, ela depende muito dos outros setores, né? A economia, emprego, por exemplo. Como é que a pessoa sem dinheiro, você acaba, né, por exemplo, tendo vícios, tá certo? A questão da saúde mental tem muito a ver com isso, essa uhum, desorganização, né, dos núcleos familiares aí, ou sociais. A cultura é super importante para a saúde, né? A doença exatamente. mental, você precisa de uma agenda cultural. Então, a saúde é dizer isso, ó, nós podemos fazer alguma coisa, mas não podemos fazer tudo. E para ter saúde, né, no sentido mais amplo, você precisa ter cuidado com o meio ambiente, a infraestrutura da cidade, a cultura, tá certo? Assistência social, como eu falei, e a segurança, né? Não tem segurança, obviamente não vão ter mais violência, e isso acaba chegando nos hospitais, né? Violência no trânsito, por exemplo, são jovens que às vezes ficam sequelados, aí depois você tem que investir muito na reabilitação. Isso tem muito a ver com o desenvolvimento que a gente chama socioeconômico. Então, dá essa clareza, isso tanto internamente para os professores, né, e também para a sociedade, né? Nós precisamos, e os professores, de certa forma, têm feito isso, né? Nós temos professores com conexão já com esses diferentes setores. E colocar que a faculdade vai aumentar o seu corpo docente. Nós somos apenas em 20 e poucos, temos tido apoio das outras unidades da USP, porque a USP é uma só, né? Agora nós vamos chegar a 105 professores. Para contratar, inclusive, vamos ficar olhando nas agendas loco-regionais. Por quê? Porque a gente precisa fazer pesquisa, precisa inovar. E inovar é com problema, né? Não é Sim, onde está o problema para eu poder agir, né? Exatamente. Para a gente finalizar, doutor, alguma colocação, algum agradecimento? Não, gostaria de dizer que estou voltando, fui bem recebido, né, pelo campus e também pela cidade, e estamos, assim, muito dispostos a fazer mais uma unidade da USP, que faz com que a USP, o Estado e o país, né, tenham orgulho da Universidade de São Paulo. Não é fácil, mas eu acho que tem muita disposição. Eu acho que da reitoria, do Estado também é impressionante. Eu não posso me queixar. O Estado tem aportado recursos para desenvolver o Hospital das Clínicas. Também tivemos um apoio aí do município, da região. Estou sentindo assim que é uma criança que nasceu, né, na Faculdade de Medicina, e ela está sendo bem tratada, né? Eu sempre brinco lá, é um momento assim de pedir presentes. Nós temos já facilidade, estamos podendo oferecer alguns também, e a expectativa é que ela cresça e vai virar uma adolescente, aí vai ficar rebelde, né? Nós vamos ter alguns conflitos, tá certo? Mas a maturidade vai chegar e, sem Sim. dúvida, eu acho que dentro do ambiente da Universidade de São Paulo, vai chegar acrescentando muito ao desenvolvimento aí da saúde social e também econômico de Bauru e região. Para não perder o trocadilho, doutor, foi uma gestação longa, demorada, veio de parto normal e não sem dor. É isso mesmo. Como se... Como acontece normalmente. Como nascem os bons ou as boas, né? Exatamente. Isso aí. Ok, agradecemos aí a presença do Dr. José Sebastião dos Santos, que é diretor da Faculdade de Medicina de Bauru. Portas abertas aqui, doutor. Volte mais vezes. Muito obrigado, viu? Vamos trazer aqui os projetos, as inovações e fazer uma discussão, né, sempre que puder com a Bauru e região.